A mensagem de hoje vem do Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso número 30 ao 41, é ilustrado pelo livro A Nova Jerusalém, número 280 e número 281. Nesta mensagem, como nós acabamos de ler, na leitura da palavra, o Senhor está instruindo a seus discípulos. E uma das pérolas da instrução, o Senhor dá a seus discípulos, porém, eles não compreendem. E diz assim a instrução-chave: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Esta sentença, esta frase, é o que mantém viva a igreja. Compreendendo esta passagem, nós temos tudo. Porém, disse assim: mas eles não entenderam esta palavra e receavam interrogar ao Senhor. E disse assim: o Senhor chegou em Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estabais vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. O entendimento da primeira sentença, que está no verso número 31, era um entendimento meramente natural, material até. É como quando o filho sabe que o pai vai falecer e o filho está preocupado com o testamento. Aqui, o Senhor está dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E eles estão preocupados quem vai ficar no seu lugar. Fica um pouco ofensivo, não é assim? Então, o Senhor responde, mas uma resposta não que vai ofender, mas que vai elevar. Essa elevação, o Senhor começa, diz assim: coloca uma criança no meio deles. Mas assim, Ele coloca uma criança no meio deles, mas é toda uma cerimônia, né? Porque o Senhor está falando da sua ressurreição. O Senhor está falando dessa ressurreição glorificada que vai salvar a igreja. E estes jovens estão preocupados com o lugar. Vai ficar um lugar vago para eu ocupar aqui. Então era uma discussão, nem sequer era um comentário. Não, eles estavam discutindo, disse a palavra. Perdão. E disse assim: ele, assentando-se, o Senhor calmamente, assentando-se, chamou os 12, todo mundo perto de mim, e disse assim a palavra: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Ele fica: como que ele ouviu? Né? Eles estavam longe, o Senhor mais para frente. O Senhor sabia tudo, as intenções de cada um, como sabe também a intenção de cada um de nós. O Senhor conhece tudo, Ele é onipotente, e nessa onipotência Ele dirige a sua igreja. Diz: se alguém quiser ser o primeiro, como estão discutindo aqui após a minha partida, se alguém quiser o primeiro, seja o último. E diz assim: o servo de todos. Aqui que está a chave da frase final, que está no verso número 41, para poder entender. Então, nesta instrução que o Senhor fala, diz assim: qualquer que receber uma
destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Nós podemos cuidar de crianças, cuidar do que nos apraze. Mas o detalhe está em que receber em nome do Senhor. Eu faço bem, muitas vezes, em benefício, porque tenho tempo, ou porque quero fazer, mas fazer em nome do Senhor é a diferença. Isso deve estar sempre presente. Quando nós fazemos em nome do Senhor, tudo, como se fala assim, ainda que seja dificultoso, é bom. Ainda que seja de noite, ainda que seja no meio de tentações e dificuldades, é bom. E diz mais, no verso número 38, que é continuação, os discípulos ainda insistiam nessa primeira colocação externa, natural. Eles não ouviram do Senhor que Ele diz assim, o Filho do Homem será entregue nas mãos e matá-lo-ão. Eles estando ainda o Senhor no meio deles, eles ainda sentiam-se, na potestade de proibir ou de permitir. Disse assim a palavra, e João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não nos segue. E o Senhor chamou a atenção. Olha, que dizem, magistralmente, não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. A chave é sempre fazer no nome do Senhor. O nome do Senhor como que diminui o nosso ego, diminui muitas vezes a nossa promoção, diminui muitas vezes o que estufa a vaidade. O nome do Senhor faz e nos, como se fala assim, nos protege de todo esse início do mal. Não diz o décimo mandamento, não cobiçarás. O nome do Senhor não permite que esse início, que muitas vezes é o mais fácil, seja despertado em nós. Então, tudo o que nós pensamos é no nome do Senhor e é verdadeiro. Tudo o que nós fazemos é no nome do Senhor e é bom. Essa é a defesa da igreja. Essa é a defesa das nossas famílias. Essa é a defesa de cada um de nós. E diz no verso número 40, porque quem não é contra nós, é por nós. Ali que está a extensão da fraternidade. Ali que está a extensão da irmandade. O outro lá da frente está utilizando o nome do Senhor. O Senhor tira um bem. O Senhor sempre tira um bem quando é utilizado o seu nome. Ainda que na aparência pareça mal, mas o Senhor sempre tira o bem. E todos nós temos um bem a oferecer. No nome do Senhor. Não no nosso nome. Por isso falamos o capítulo sobre o mérito. Então, para o mérito ser, como se fala assim, tirado das nossas intenções. Para o mérito ser retirado dos nossos propósitos. Não faz parte da nossa linguagem o mérito. Mas, sim, o bem. Sim, os usos. Porque na medida que nós fazemos os usos e nós nos confirmamos em fazer o bem, ali que está a chave
como se fala assim, da felicidade celeste que está no verso número 41. E vamos voltar novamente para o verso 30, mas olha o verso número 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos do Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Aqui que está a chave. Entender que significa filho do homem. Entender que significa no nome do Senhor. Entender que significa ser o derradeiro. Ninguém que tem esse entendimento ache contra esse entendimento. Entender é a chave. Nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. Qual é esse nome? Que se entende pelo nome que o Senhor está falando aqui. Se alguém receber uma criança, se qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, que coisa é esse nome? Então, quando nós entendemos quem é esse nome, cada um vai receber, como se fala assim, em diferente proporção, o entendimento sobre esse nome. Isso significa, porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos do Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ali que está a recompensa. Como que nós entendemos? É assim que agimos. Se nós fazemos algo, esse algo tem por trás um entendimento. Tudo que você faz tem por trás um entendimento. E se nós entendemos que nós devemos fazer as coisas do bem, no nome do Senhor, esse bem que fazemos vai ser melhor qualificado quando nós melhor entendermos quem é o nome. Vai ser o mesmo fazer, vai ser o mesmo uso, vai ser o mesmo bem. Mas se nós entendermos a verdade que está atrás do bem que praticamos, esse bem se torna muito mais justo, mais bom, melhor ainda, excelente. Mas tudo depende em meu nome. Ali que está a chave do galardão. Um recebe 10, outro recebe 5, outro recebe 1. Qual é a diferença? O entendimento. Todos fazem a mesma coisa, mas é o entendimento que te dá a reverência para fazer algo em benefício de alguém. Então, quando o Senhor fala assim, e lançando mão de uma criança, colocou-la no meio, e tomando-o em seu braço, disse-lhe: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, ou seja, é a inocência. A inocência permite que nós, como se fala assim, compreendamos quem é o Senhor, ainda que não tão internamente, mas já colocamos algo de verdade mais elevada no nosso entendimento, e aí ele vai avançando, diz assim: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Vai ficando mais profundo ainda, mais intenso. Mas, primeiro, é a inocência. Com inocência, fazemos o bem. Nessa inocência que você faz o bem, essa inocência vai sendo qualificada na medida que nós vamos compreendendo a verdade. É um caminho que exige um pouquinho de esforço, mas é o caminho certo. Por isso que no final diz: em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. É um caminho que precisa de compreensão, mas uma compreensão que vai qualificar os nossos atos para toda a eternidade.
Sabe quando alguém aprende algo e nunca mais esquece? E isso é esta passagem. Não perder o seu galardão. Então fica um hábito comum, sempre, tudo que eu faço, como faria o Senhor se estivesse aqui? Como faria o Senhor se estivesse em esta situação que eu estou passando? Que coisa o Senhor responderia? Como que o Senhor agiria? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, como o Senhor faria? Isso é no nome do Senhor. Você tenta pensar nas coisas elevadas e as coisas elevadas te alcançam antes que você, sem precisar chegar nas coisas elevadas. Que nem o filho pródigo, antes dele chegar na casa do pai, o pai já estava na frente abraçando ele. É assim, mas tem que ter essa força de vontade de querer saber a verdade, para que nossa vontade seja a melhor qualificada possível. Então ninguém, diz assim, que age dessa forma, perde o seu galardão. Essa é a bênção do início. Essa é a bênção. Diz assim, e o filho do homem será entregue nas mãos e matar-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Essa ressuscitação é a vitória da igreja, é a vitória dos nossos desafios, é a vitória de todos os nossos, como se fala assim, projetos, é a vitória. Devemos compreender essa passagem. E se nós queremos ser, como se fala assim, discípulos movidos pela palavra, leia Mateus capítulo 10. Ponto a ponto, o Senhor detalha o trabalho que um discípulo do Senhor Jesus Cristo tem que fazer. Discípulos, como fala aqui, porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo. O que significa? Porque sois discípulos de Cristo. Ou seja, você segue aquele que o envia. Aquele que o envia se reveste com o enviado. Aquele que o envia com o enviado são um. Quando você entende essa união, ressuscitou ao terceiro dia dentro de nós. Daí em diante, tudo é possível. Você faz o uso, mas um uso em nome do Senhor. Pode ser um uso simples, pode ser um uso mais qualificado, qualquer uso, sempre em nome do Senhor. Dessa forma, mantemos o nosso, como se fala assim, galardão. E cada vez mais belo, cada vez mais lindo, cada vez mais maravilhoso será o nosso galardão, quando nós agimos baseados na palavra do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Amém.